Olá, tudo bem? Aqui é Otávio Alcântara, eu sou professor do Instituto Federal de Educação Tecnológica do Ceará, campus Maracanaú, e hoje eu vou apresentar para vocês uma aula da disciplina de circuitos digitais. Essa disciplina é do curso de Bacharelado em Ciência da Computação. O tema dessa aula é Introdução aos Sistemas Digitais. E essa aula está organizada em alguns tópicos, tá? Então a gente vai começar conversando um pouquinho sobre as diferenças entre as representações analógicas e digitais, tanto em relação aos sistemas quanto aos sinais analógicos digitais. Em seguida, vamos apresentar como é que funciona a questão dos sistemas de numeração para aplicações digitais. Então a gente vai ver que existem algumas coisinhas que são muito específicas em sistemas digitais. Isso faz com que nós utilizemos alguns sistemas de numeração próprios para essas aplicações. Um desses sistemas é o sistema binário. Nós vamos tratar um pouco dele, né? Falar um pouquinho sobre o que são os bits, como é que eles são representados, como é que a gente faz a contagem no sistema binário. E em seguida, nós vamos falar um pouquinho sobre os sinais digitais. Então, o que é um sinal, como é que ele é representado, se vai ser representado em nível de tensão, em nível de corrente elétrica, como é que você vai mostrar a evolução desse sinal ao longo do tempo, né? Utilizando uma ferramenta chamada diagrama de tempo. A gente vai mostrar como é que sinais evoluem. Vamos falar sobre alguns tipos de sinais básicos, como sinais de clock, né? De relógio, né? Que dão a cadência de funcionamento de alguns tipos de circuitos, né? E outros tipos de sinais, né, não periódicos. Em seguida, vamos falar sobre transmissão de dados. Então, como é que os dados são trocados entre diferentes componentes em um sistema digital. Então, essa transmissão pode ser feita em paralela, você enviando todos os bits de uma palavra simultaneamente, ou pode ser feita de forma serial, na qual você vai enviar bit por bit. Então, a gente vai ver quais são as vantagens e quais são as desvantagens desses dois modos. Em seguida, vamos falar um pouquinho sobre circuitos digitais. Então, quais são as tecnologias que estão envolvidas, né, na criação, na fabricação, na manufatura desses circuitos. Vai ver que existem dois tipos de circuitos digitais. Circuitos que são específicos para uma aplicação, que são os ASICs, isso na sigla em inglês, e circuitos que são programáveis. Então, são circuitos que o projetista, quando ele recebe o circuito integrado, ele consegue modificar a interconexão entre as portas lógicas, entre os componentes desse circuito e mudar o comportamento dele. Os dois últimos tópicos falam sobre computadores digitais, como é que eles são organizados, e algumas aplicações, né, de sistemas digitais. Então essa aula está estruturada em um conjunto de vídeos